A paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, o nosso amado e querido e eterno Salvador. Esse que vos fala aqui nesta madrugada e que tem o privilégio de trazer mais uma porção da santa e gloriosa Palavra de Deus, é o seu irmão em Cristo, irmão Aguinaldo Monteiro. Bem, amados, já com prazer que eu tenho de trazer até vocês mais um vídeo importante para o canal A Bíblia Falando aos Corações e que vai nos fazer aqui uma reflexão da nossa vida espiritual, como nós estamos diante do nosso Deus. É como se nós contemplássemos a nossa face no espelho, amados. Então, já desde já eu peço a vocês aí que deixem o seu like, compartilhe no canal, se inscreva-se, comente, divulgue esse canal de suma importância para mim e também será para você também, porque tudo que nós vamos trazer aqui em mais esse vídeo será concernente à palavra de Deus, amados. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa para o nosso coração. Então, quando nós nos referimos a esta palavra, nós temos que ter em mente que estamos falando da palavra de Deus. E não é um simples livro, mas é extraída dos altos céus para o nosso coração, para que nós possamos então ir bem sobre a face da terra. E ao examinar as Sagradas Escrituras, nós vamos estar cientes de que a cada dia nós temos que melhorar na presença do nosso Deus. Tem um hino aí que se canta-se nas emissoras, principalmente da Rádio Melodia, que fala que nos ajude a melhorar. E realmente, amados, eu fico assim meditando na minha vida, na minha caminhada espiritual, que eu a cada dia, amados, eu tenho que melhorar diante do meu Deus. E nós estamos sempre em transformação, porque aquilo que eu fui ontem, eu não posso ser hoje. Então nós temos que ser cada dia renovando as nossas vidas, as nossas forças na presença do Senhor. Pedindo ao Senhor renovação espiritual, que Ele nos lapide, que Ele nos transforme a cada dia na sua lavanderia, amados. Por que eu cito aqui, nessa fala aqui, a máquina de lavar? A máquina de lavar, ali você bota ali uma roupa suja e aquela roupa ela vai passar por um processo ali de limpeza. Ao girar ali aquela máquina, ali tem ali aquela roda enorme, umas é no fundo, outras é na lateral, é como se diz, é o famoso tanquinho, podemos dizer assim. E essa lavadora ela vai ter aquele processo de lavar essa roupa, independente da sujeira que essa roupa esteja. E assim nos voltando para o lado também espiritual, nós temos também uma roupa espiritual também e que não pode ser manchada pelo pecado, de espécie alguma, né, amados? E o sangue que nos purifica é o sangue de Cristo Jesus. Esse sangue purificador que foi vertido naquela cruz por nós e pelos nossos pecados. Mas hoje, amados, hoje eu estarei trazendo aqui mais uma porção da Santa Palavra de Deus. Como eu abri aqui, embora eu já tinha feito um vídeo
aí mais para trás, falando desse tema aqui tão importante, que vai nos falar do julgamento do crente, amados. Porque todos nós seremos julgados naquele grande dia. Independente de classe, religião, ricos, pobres, nós não escaparemos daquele julgamento a qual haverá. E o crente também em Cristo Jesus também não será diferente. Mas a única diferença desse julgamento para aqueles que não têm a Deus, para os perversos deste mundo, podemos dizer assim, é que nós vamos estar num lado separado, porque ali vai ser nos posta as nossas obras que nós realizamos para Deus, as nossas orações, a intenção do coração, isso que vai ser levado em conta ali também. Se as nossas obras elas vão subsistir na presença do nosso Deus, ou se elas vão deteriorar, como a palha, como a madeira, como o feno. Agora, nós vamos ser resistentes nas nossas obras, comparada como o ouro, que é provado no fogo e ele aguenta. Então, amados, assim tem que ser as nossas obras naquele grande dia. Mas eu vos convido a meditar aqui na Santa Palavra de Deus, rapidamente, amados, porque eu quero esboçar esse versículo, quero degustar com os irmãos. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler apenas, amados, poucos versículos para a nossa meditação. Aí diz aqui, eu vou ler o versículo 8 até o versículo 10, amados. 3 versículos apenas para a nossa meditação. E para que possamos ganhar tempo também, amados, porque o tempo passa ligeiro, passa muito rápido, né? Aí capítulo 5, versículo 8 e 10. Nós vamos ler o 8 até o versículo 10, amados, para a nossa meditação. São 3 versículos que nós estaremos fazendo aqui menção da palavra santa do Senhor. Todos os irmãos acharam? Leiamos então a santa palavra de Deus, palavras preciosas aqui expressado aqui por Paulo, o grande apóstolo do Senhor. Mas temos confiança e desejamos antes de deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tá, amados? Só até aqui. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai nos falar aqui a respeito da nossa casa terrenal, que é esse corpo, a qual habita o Espírito Santo de Deus. Então, nós não podemos destratar este corpo. Não, pelo contrário. Nós temos que cuidar do corpo a cada dia, a cada momento, pedir ao Senhor graça, pedir ao Senhor que nos lava, que nos purifica com o seu sangue, para que nós sejamos vencedores em Cristo Jesus. Ainda ontem, amados, quero contar rapidamente aqui uma experiência que eu tive ao ver ali um vídeo
ali ouvindo hinos da harpa cristã, amados. De repente, os irmãos sabem como é que é a internet. De repente, a internet passa a ser assim, determinados anúncios que podem sim fazer com que a mim e a você a gente venha pecar, amados. Por quê? Por que isso? Porque ao mesmo tempo ali pode passar coisas inconvenientes. E eu tive essa experiência. Mas, ao citar esse exemplo meu, mano, tô um pouquinho resfriado, os irmãos não reparam, não? Então, eu passei por essa experiência. Ali passou determinado anúncio de um produto ali, expondo pessoas, amados. Ali, a prática do sexo. Aí, amados, nessa hora que eu digo para os irmãos do temor a Deus. O temor a Deus, ele é importantíssimo, porque a gente tendo temor a Deus, de modo algum a gente vai pecar. Então, ali, o que eu fiz, amados? Eu mudei aquela página e me veio à mente lá no Salmo 101, versículo 3, que fala, o salmista Davi falando: não porei coisa má diante dos meus olhos. Esse vai ser o versículo-chave da minha vida espiritual. Mais um versículo, amados, que eu gosto de citar. E em todos os vídeos que eu puder citar um versículo da Santa Palavra de Deus, eu vou citar para os irmãos, como experiência, amados. Porque nós temos que guardar esta palavra no nosso coração. A gente guardando esta palavra no nosso coração, a gente não vamos pecar, amados. Porque o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Louvado seja o nome do Senhor. Temer a Deus é apartar-se do mal. Então, já dito essas palavras, amados, eu tive essa experiência, então. Coisa imunda, amado, coisa que a gente sente que contamina mesmo o corpo. E aí, então, eu tive ciência disso. Graças a Deus, quando eu olhei para o espelho ali, na minha casa, eu pude sentir, assim, a bem-aventurança da gente obedecer essa palavra. Porque ali a minha face teve um brilho. E brilho esse que eu atribuo à presença de Deus na minha vida. E às vezes, quando o crente não tem esse brilho, é preocupante, porque tem um hino que fala que o crente aqui na terra ele tem um sinal. E sinal este que é a marca de Cristo na nossa vida, que é o selo da pessoa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós tendo esse selo, não vamos entristecer a ele, amados, mas vamos sim procurar a fazer-lhe tudo para lhe agradar. E é isso que daqui para frente, eu vou procurar sempre fazer. Porque vale a pena, amados, vale a pena a gente lutar, porque o pecado é oposto na vida do crente. Nós não podemos ressuscitar o velho homem com seus pecados e mazelas, não. Mas nós temos que nos manter fiéis. Porque ele falou na sua palavra: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa.
Exultai e alegrai-vos, porque grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ali em Mateus, capítulo 5, amado, que fala ali das bem-aventuranças, das beatitudes. Os irmãos conferem ali na palavra de Deus essas palavras maravilhosas, amado, de conforto para nós. Mas nós, então, amados, o que eu aprendo com isso? Que o temor de Deus é apartar-se de todo o mal. E as nossas vestes, elas têm que estar brancas, amados, para que naquele dia a gente não venha a ser lançado fora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui vai nos falar, então, aqui, da nossa casa terrestre, o apóstolo Paulo falando. Então, amados, nós vamos fazer parte desse julgamento. E o que acontecerá conosco se nós chegarmos naquele dia lá, nós estarmos com a nossa veste manchada? Então será muito triste. Mas fujamos do pecado, sigamos o exemplo de José. Por que eu cito José? José foi um vencedor. Mas nós vamos então aqui estar falando aqui do texto sagrado. Aqui, Paulo então falando aqui, que porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Paulo usa aqui a expressão que, irmãos? Condicional. E se a nossa casa terrestre se desfizer, porque ele sabia, irmãos, que Cristo poderia logo vir para buscar o seu povo. E ali no seu tempo também não seria diferente. Agora, só tem um porém. Se ele voltasse ali no tempo de Paulo, todos nós estaríamos perdidos, não é verdade, amados? Mas o Senhor é muito misericordioso. Então, Ele nos dá tempo ao tempo, para que nós, a cada dia, nós venhamos a nos arrepender. Nós venhamos a ficar nele e aguardar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, temos que estar com esta casa em ordem. Temos que estar com a casa limpa, perfumada até, para aguardar o noivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando nós nos referimos ao julgamento do crente, o que nos vem à mente, amados? Que nós temos que nos consertar, porque nós somos pequenos na presença do Senhor. Como disse João Batista, é necessário que ele cresça e nós diminuamos sempre na presença do Senhor. Então é necessário descer para que depois a gente possa subir, degrau após degrau, essa escada espiritual. Então, cada dia, amados, a caminhada cristã é um degrau que nós subimos. Aí, Paulo, então, ele está falando aqui, que Cristo poderia voltar ali no seu tempo. Aí, nesse caso aí, ele não experimentaria a morte. Pelo contrário, né? Seu corpo seria o quê? Transformado, seria lapidado e ele iria subir com o seu Senhor. E assim também é a igreja, também. Embora, amados, ela passará ali por momentos ali duros antes do arrebatamento da igreja, mas ela será sim lapidada. Ela será também transformada naquele grande dia. E essa possibilidade, amados, de nós chegarmos também a morrer, não nos foge da regra da vida. Por quê? Porque o pecado também, ele nos transmite também essa morte, amados. E com base na Santa Palavra de Deus, por que eu falo assim? É sobre morte, amados. Porque a morte,
ela nos acompanhará durante a nossa vida terrenal aqui. Porque a gente pode morrer sim, de uma hora para outra. E aí, amados, o que nós apresentaremos lá diante do Senhor naquele grande dia? Então é um vídeo esclarecedor, é um vídeo de suma importância, amados, porque o apóstolo Paulo, ele cita a casa terrenal. E tem quantos, amados, quantos têm contaminado esta casa? Quantos têm colocado coisa no seu corpo que fere as sagradas escrituras? Às vezes você pode estar se perguntando assim: amados, mas o homem é pecador, o homem até no pensamento, ele peca. Sim, amados, é verdade. Mas nós tendo a mente ligada nas coisas de Deus, através da pessoa do Espírito Santo de Deus, por isso que a palavra de Deus aqui que eu citei aqui é importante. A gente memorizar e guardá-la no nosso coração. Às vezes eu sempre cito mesmo a palavra de Deus, mas embora a gente, como nos diz, os grandes pastores, embora é uma minoria, amados, eu cito o pastor Levi. Ele fala nas suas palavras ali que nós somos uma Bíblia ambulante. Porque todo momento que vier alguma pessoa nos perguntar do grande amor de Deus e a qual Ele tem para conosco, nós temos que citar sempre a palavra de Deus. Por isso que é importante memorizar. Então nós somos uma Bíblia andante, graças a Deus. Mas o apóstolo Paulo, então, aqui como exemplo, ele cita a sua pessoa. E ele já estava mais do que preparado, amados. Mesmo se o Senhor Jesus voltasse ali no seu tempo, ele iria subir, porque ele tinha essa convicção. Assim como eu e você, que servimos a Cristo, nós temos que ter essa convicção de que somos salvos através do Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo que há de vir. Isto provavelmente refere-se a um corpo temporário preparado para o crente no céu, enquanto ele aguarda o seu corpo da ressurreição, ou refere-se ao ambiente da vida celestial, amados, está vendo? Então é importante, amados. Alguns entendem que esse trecho difícil ensina que os crentes, depois da morte, enquanto aguardam a ressurreição, existem como espíritos desencorpados, tá vendo, amados? Isso é um ensinamento de algumas seitas por aí afora que ensinam assim, como sombras sem corpo. Notamos, no entanto, que Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração, aparecem revestidos de corpo celestial, embora ainda guardassem seu corpo ressurreto. Tá vendo, amados? Aqui, então, o autor aqui, então, cita Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Eles apareceram na transfiguração ali de Cristo. Quando Cristo ali se transfigurou na presença ali dos seus discípulos. Então, amados, eles tiveram aquela visão maravilhosa da transfiguração do Senhor Jesus. E ali, então, apareceu ali Moisés e Elias, ali naquele monte, por isso que é tido como o Monte da Transfiguração. Porque o Senhor Jesus Cristo ali, então, ele teve ali uma expressão da roupagem espiritual para os seus discípulos e mostrou para eles ali que eles têm mesmo que estar preparados para esse grande dia, amados. E nos diz a palavra santa do Senhor que o Senhor Jesus Cristo, a sua face, ela se transfigurou também, todo o seu corpo.
Louvado seja o nome do Senhor. E assim que tem que ser o nosso corpo também naquele grande dia. E diferente dos ímpios, porque os ímpios, eles vão ressuscitar, mas nesse mesmo corpo pecaminoso. Não vai haver transformação alguma para o ímpio. Agora o cristão não. O cristão ele vai subir com o corpo transformado, com um novo corpo, com uma nova roupagem, não sujeito mais ao pecado. Aleluia. Aí então nós estaremos ali com o Senhor. Mas mesmo partindo antes, nós também vamos participar também lá naquele grande dia desse julgamento, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é necessário. Aí aqui, amados, eu vou ler aqui rapidamente. A Bíblia ensina que os crentes terão um dia de prestar contas. É aquilo que eu falei no começo aqui do vídeo. Ante o tribunal de Cristo, de todos os seus atos praticados por meio do corpo, sejam bons ou maus. No tocante a este julgamento, segue-se o estudo de alguns de seus pontos que nós estaremos passando, tá, amados? Então, eu estarei fazendo um vídeo não muito longo, porque apesar que a gente nós não conseguiríamos passar para vocês rapidamente, porque é muito grande, amados, o mistério de Deus mesmo. Quando ele fala aqui do julgamento, ele vai nos falar de algo que vai acontecer mesmo. Então, por isso não podemos brincar com o pecado, não. Pelo contrário, temos que fugir dele, assim como José fez ao fugir da mulher de seu senhor, que achou ele formoso à vista e belo, deveria ser um jovem belo de corpo, no seu físico, na sua face, porque ali José foi uma inspiração e serve para todos nós também. Então, por isso, fujamos de toda a aparência do mal. Primeiro tópico. Todos os crentes serão julgados, não haverá exceção. Tá, amados? Eu vou ler aqui em Romanos, capítulo 14, versículo 10 ao 12. Romanos 14. Leiamos lá, amados. Os irmãos terem referência aí, 14, versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui do 10 ao 12. Diz assim: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É a mais pura verdade, né, amados? Embora nós devemos nos abster-nos de julgar uns aos outros em questões triviais, os crentes devem encorajar uns aos outros, tendo em vista a semelhança a Cristo, a santidade quanto à fé, a doutrina e a moral em geral, né, amados? Então, nós temos que ser assim. Nós não podemos trazer escândalo para a igreja do Senhor, que é eu e você, e para o nosso noivo amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos ler também, amados, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 e 15. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 e 15.
Vamos ler lá rapidamente, mano. 1 Coríntios, capítulo 3. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos lá, amados. Vamos meditar na Santa Palavra de Deus. Rapidamente, amados, aqui. Pronto. Vamos lá. Graças te damos, meu Deus. Vamos lá, amados. Capítulo 3. Aleluia. Os irmãos, meditem aí, tá, amados? Capítulo 3, amado, versículo 12 e 13, amados. E vamos ler também o 14 e 15, rapidamente, amados. Diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Tá vendo, amados? Mas aqui vai falar aqui também, amados, mesmo que nós tenhamos trabalhado pouco para o Senhor, ou esse crente não tenha feito assim nada para o seu Senhor aqui na terra, mas se ele manteve aqui a sua vida ligada em Deus, a sua vida moldada nos primórdios da Santa Palavra de Deus, no patamar da Palavra do Santo do Senhor, ele vai ser salvo, porque ele está mantendo ali a sua fidelidade a Cristo. Então é importante a gente ressaltar. Nós vamos lá, amados, vamos acompanhar aí. E tem outros versículos a mais aqui, mas eu não vou citá-los para os irmãos, não, porque é muito grande, amados. Então, aí os irmãos acompanham. Só vou passar onde está, para os irmãos terem base aqui, do nosso assunto também aqui, em pauta. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. 2. Esse julgamento ocorrerá quando Cristo vier buscar a sua igreja. Está lá em João, no Evangelho, capítulo 14, verso 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 17. E por aí em diante, tá, amados? Mas, então, amados, nós ficamos em Cristo. Já vamos lá para 34 minutos. O tempo passa tão rápido, amados, quando a gente fala de Cristo e da sua palavra. Mas eu vou ter que fazer esse vídeo aqui em mais uma parte, amados, porque é muito grande. Mas aí na outro vídeo eu vou procurar expor mais outros fatos aqui da Palavra Santa do Senhor para o meu e para o seu coração. Mas nós ali, por mais que a gente venha passar, amados, o sofrimento aqui, mas nós não vamos nos esmorecer, não, na fé. Vamos permanecer fiéis até o fim. E nós estaremos encerrando, amado, esse vídeo. Não há necessidade da gente se prolongar muito. E nós vamos meditar a cada dia, a cada momento, amado. Vamos ficar firme. E deixamos Cristo, então, através do seu Santo Espírito, nos convencer a cada dia
do pecado, da justiça e do juízo de Deus, que há de vir sobre os impenitentes e sobre esta terra pecaminosa, amados. Mas que Deus vos abençoe. Nós estaremos fazendo aqui mais uma oração rapidamente para nós entregarmos então este vídeo agradecido a Deus pela rica e maravilhosa oportunidade. Então oremos, amados. Amado e querido Pai, obrigado, Senhor, através deste vídeo para o canal A Bíblia Falando aos Corações. Eu venho te pedir, Pai, perdão pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas, Senhor, e pelo livramento que Tu nos deste ontem ali no meu lar, porque nós sabemos que a internet é uma bênção, mas pode se tornar também uma arma contra, para fazer eu e você também pecarmos. Mas estamos aqui, Senhor, diante da Tua santa e gloriosa palavra, que não vai nos deixar a gente perecer, se nós assim nós encaminharmos por ela. E através da pessoa do Seu Santo Espírito, nós vamos vencendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, continua conosco, continua falando no nosso coração. É o que eu te peço, Pai, trazendo para perto de Ti este ouvinte da Tua santa e gloriosa palavra, que venha dar crédito, porque próximo está o tempo do Senhor voltar para arrebatar a sua igreja. Pai querido, fica agora conosco, alegre os nossos corações nesta noite. É o que nós te pedimos e nos prepara para aquele grande dia, o dia do noivo. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, meu Senhor. Já dito essa simples oração, eu te agradeço. Amém. Bem, amados, fiquem todos na paz do Senhor. E esse que vos despede aqui é o seu irmão em Cristo, irmão Aguinaldo Monteiro. Nós estaremos fazendo mais para frente mais um vídeo esclarecedor, mais ainda, e que nos desperta, que nos conscientize que nós temos que melhorar cada dia, amados. E eu tenho certeza que através deste vídeo, Deus irá falar no seu coração. Abre o seu coração para Ele. E Ele então dará mais 2 passos na sua direção. Que Deus vos abençoe, amados. Fiquem todos na paz do Senhor. E se inscreva-se no canal, compartilhe, comente, divulgue. E assim, com certeza, nós estaremos falando da genuína palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, amado. Até uma próxima oportunidade, assim querendo Deus.